Obrigado, amigo. Meus irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite. Eu quero aproveitar que estamos de pé e vamos ler o texto que nos foi proposto. Primeira carta que escreve o apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 15, o versículo é o 58. Eu sei que os irmãos já estão exercitados nesse texto. E ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Naquela tradução talvez esteja, algumas vai estar inabaláveis, né? Mas o texto diz constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, tenham a bondade de assentar-se. Eu estou feliz de estar aqui nessa noite, poder voltar à Igreja Brasil para Cristo, uma igreja que nós reverenciamos com muito respeito, dado o bom testemunho ao longo desses, eu penso que quase 3 décadas, né? Caminhando aí para mais de 2 décadas que pastor Fernando e pastor Esté vem dando bons exemplos a essa cidade, a esse bairro, e eu sou felicíssimo por tê-los como amigos e especialmente como referência. Eu vinha desacompanhado e eu justifiquei ali a eles, porque a Regina acabou ficando para dar um apoio à igreja. Hoje, de fato, é um dia especial a nós, líderes, um dia que se comemora o dia do pastor, e só quem é pastor sabe o desafio que é pastorear uma igreja. Pastorear não é uma tarefa fácil. Mas eu estou feliz de estar aqui, de estar acompanhado por uma parte dos nossos jovens, parabenizar o departamento de mocidade, parabenizar a liderança, agradecer a Jennifer pelo convite, que Deus possa continuar abençoando essa igreja. Não digo abençoar, mas continuar abençoando. Eu trouxe de forma muito singela, pastor Fernando, ainda nessa introdução, um livro ao Senhor. Fiquei pensando o que trazer e acabou que a minha incapacidade de última hora não consegui provisionar outra coisa, mas eu tive o privilégio, meus irmãos, de escrever esse livro. Esse livro é uma pesquisa que fala a respeito da importância do Novo Testamento. Então eu pensei de presenteá-lo para não passar em branco, né? Para não ficar só nas minhas palavras, né? Então, que Deus abençoe. Obrigado eu. Obrigado eu pela honra de estar aqui. Se porventura no final alguém quiser ler, adquirir, tá baratinho, custa apenas 30 centavos cada página. Tem 100 páginas, então 100 páginas vai dar R$ 30, baratinho. Você pode procurar aquele menino bonito ali, ó, faz sinal aí, Isaías. No finalzinho você consegue encontrar com ele. Meus irmãos, nós temos aqui um desafio, e eu, desde o dia que recebi esse convite, pastor Fernando, eu fiquei analisando quão grande é esse nosso desafio. Jovens inabaláveis, firmes na fé em um mundo em constante mudança, e foi me dado também um subtema que é propósito e chamado. Propósito e chamado, jovens que fazem a diferença. Então, eu estou feliz de ver adolescentes e jovens aqui motivados, animados, louvando ao Senhor. E isso é uma bênção, porque nós vivemos um tempo, de fato, de muitas mudanças. Muitas mudanças. Eu tive o prazer, pastor Sted, agora sexta, uma semana atrás, de fazer um casamento de um dos nossos jovens. E é interessante que eles se conheceram pela rede social. Alguns anos atrás, jamais imaginaríamos uma questão dessa. Começaram a conversar, rede social, um oi para cá, um oi para lá, um coração para aqui, um coração para lá, estão casados. Então nós estamos vivendo um tempo moderno. Eu acabei de cooperar com o ministério, eu sei que muitos aqui o fizeram, a partir do dinheiro digital. Alguns anos atrás, quem diria que na igreja a gente conseguiria fazer uma oferta de forma virtual? Os bancos estão fechando fisicamente e a moeda está virtual. Nós estamos em um tempo novo. Inteligência artificial faz isso aqui, ó. Que maravilha, uma produção que em outro tempo você tinha que dominar uma série de ferramentas. Agora você diz o que você quer e num clique o negócio fica pronto, melhor do que muitos profissionais conseguiriam fazer. Então, de fato, Tiago, nós estamos vivendo um tempo moderno, de muitas mudanças, de muitas transformações, de inovações constantes. É dito que da pandemia para cá, o mundo, de forma geral, os mais de 198 países evoluíram de forma extraordinária, avançaram pelo menos 15 anos daquilo que nós experimentaríamos lá na frente ainda, Leandro. Mas nós já estamos experimentando agora.
carros elétricos que dirigem sozinhos. Você quer fazer uma ligação, você não precisa mais teclar. Você pede o auxílio da tecnologia e você diz ligar para fulano de tal, e o negócio liga. Mandar a mensagem para fulano de tal, e o negócio manda. Abrir o app do banco que eu quero fazer uma transferência, o negócio abre. Nós estamos vivendo um tempo moderno, um tempo de muitas mudanças, mas tem uma coisa que vai passar o tempo que passar e ela não vai mudar, que é a palavra de Deus. Ela continua imutável, inerrante, inamovível, e ela é inabalável. Então eu quero, meus irmãos, ser fiel ao tema que me deram, e eu quero lhes mostrar que, se você puder me acompanhar no telão ou na sua Bíblia, eu desejo lhe mostrar o que significa esse portanto, porque Paulo está fazendo aqui o fechamento desse texto. Ailton, Paulo está fazendo um fechamento, e portanto não significa só conclusão. Portanto, é uma conclusão, mas também apontando para tudo que ele disse anteriormente. E eu quero lhe mostrar a base desse texto, que é o que nos torna inamovíveis, é o que nos torna imóveis, é o que nos torna sem condições de ser levado pelos ventos das muitas doutrinas, Filipão, das muitas ideologias, das muitas inovações. Há uma doutrina, há um ensino, pastor Fernando, que faz com que, apesar dos ventos fortes que nós sofremos, nós continuamos firmes e temos a condição de permanecer firme. É uma doutrina que fala daquilo que nós temos que ter como grande esperança, que é ter um corpo exatamente como é o de Jesus. Eu fiquei pensando, hoje eu converso com meu filho, Sueldo, e nós falamos sobre educação física, cuidado com o corpo físico. E às vezes nós temos algumas referências, mas talvez tenha uma referência que nós pensamos pouco. A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo à semelhança do de Jesus. Podem colocar Filipenses 3:21. É uma palavra que nos assegura que quando Cristo vir, nós vamos ter um corpo à semelhança do de Jesus, porque ele transformará o nosso corpo abatido. Eu sei, e eu vou procurar, pastor Fernando, ser o mais prudente aqui, porque eu sei que encerramento de congresso, a gente está todo mundo cansado, porque foi uma correria danada para organizar ensaio em cima do outro, Rafa, e acaba que tudo vai gerando um cansaço. Então eu vou procurar ser prudente, mas tem um pensamento bíblico aqui que ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, ou seja, nós vamos ter um corpo transformado como o de Jesus. E eu quero lhes mostrar o paralelo que Paulo faz em todo o capítulo 15 para a gente poder desenvolver o versículo 58. Perceba o dualismo entre morte, vida, entre morrer, ser sepultado, ressurreição, viver. A partir do versículo de número 3 do capítulo 15 dessa carta, 1 aos Coríntios, capítulo 15, vá comigo, versículo 3, nós vamos gradativamente romper esse capítulo para que os irmãos entendam o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, portanto, fiquem firmes, fiquem inabaláveis e sejam constantes. Em quê? No ensino. Qual ensino? De que nós experimentaremos, pastor Esther, a transformação desse corpo abatido. Se estivermos vivos, quando Jesus voltar, nós teremos o nosso corpo transformado. E se nós estivermos mortos, nós teremos o nosso corpo ressuscitado. Então veja esse paralelo de morte e vida, de morrer, sepultar e ressurreição. Veja aí, versículo de número 3, a parte B, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Tem uma morte, a morte de Cristo. Versículo 4, e foi sepultado. E que ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Veja aí comigo ainda o versículo de número 12. O versículo de número 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, então tem vida e tem morte, que, como dizem alguns, se não há ressurreição dos mortos, então tem ressurreição e tem morte. A ressurreição é 13. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Vá percebendo esse paralelo de morte com vida, de morte com a vida. 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vão a nossa pregação. Todo esse congresso perderia o sentido, mocidade, se Cristo não estivesse vivo, se ele não estivesse aqui nessa noite participando. Ele diz que é um Deus presente, está conosco todos os dias. E hoje é um dia que ele fez. Hoje é o primeiro dia da semana e ele fez esse dia e ele está conosco, ele está entre nós. A conclusão desse evento não está desacompanhada de sua presença, porque ele disse que onde tiver
2 ou 3, e nós estamos em um número maior, ele está aqui nessa casa. E o texto avança, versículo de número 15. Assim somos também considerados como falsas testemunhas que Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, se não ressuscitou, na verdade, os mortos não podem ressuscitar. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, 17, é vã a nossa fé, e nós ainda permaneceremos no pecado. E também os que dormem. Dormem uma expressão para falar, pastor Fernando, daqueles que morreram, estão perdidos. Olha, esse ano, e é possível que tenha alguém aqui que esteja nessa situação, e eu penso que todas as famílias em algum momento vão experimentar, Juvenal, o luto. Esse ano, o início desse ano completou um ano que eu perdi a minha mãe. Isso mexe com as nossas emoções, isso mexe com o nosso interior, mas essa palavra nos assegura que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então tem uma esperança, porventura você está aqui e o seu coração ainda dói por um ente querido, por uma pessoa da sua família, por alguém conhecido que faleceu. Esse texto me diz para me estar firme e constante, porque tem uma esperança. O texto continua, versículo de número 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro daqueles que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Veja ainda o versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Salte comigo para o versículo de número 16. Ora, o último inimigo a ser vencido é a morte. Vá comigo para o versículo de número 29. De outra maneira, que farão os que são batizados pelos mortos? Absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizamos pelos mortos. Aí veja comigo ainda o versículo de número 31. Eu protesto que cada dia eu morro. Paulo está dizendo, cada dia eu vou definhando num aspecto, a minha vida vai partindo, mas eu tenho uma esperança. É Cristo Jesus. Porque assim como ele foi levantado dos mortos, nós também somos levantados. Pode parecer que não faz muito sentido, Gabriel, pensar num Cristo ressurreto nesse mundo. Mas essa verdade, ela não muda. Cristo está vivo. Ele está vivo. E porque ele está vivo, nós podemos cantar, nós podemos louvar, nós podemos exaltar, nós podemos recobrar esperança. Ainda que o nosso corpo físico, ele define e tenha fraquezas. Mas há uma esperança de termos um corpo à semelhança do de Jesus. 32. Se como homem combati em Éfeso contra bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, a vida perde o sentido se Cristo não tiver na nossa vida como uma esperança viva. 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? E certo é, meus irmãos, que todo esse capítulo, veja ainda o versículo de número 36, insensato, tu semeia e não é vivificado se primeiro não morrer. Quando nós plantamos uma semente, ela precisa morrer para ela poder vivificar. Nós estamos nesse congresso de juventude. E nós só estaremos firmes se nós não dependermos de nós mesmos. É necessário morrer para os meus desejos. É necessário morrer para as minhas vontades, porque quanto mais eu morro, mais Cristo vive em mim. Quanto mais eu abato a mim mesmo, mais Cristo é exaltado em mim. Como disse João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. E o texto avança, versículo de número 42, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se porém corruptível, ressuscitará em corrupção. 43, semeia-se em vergonha, em ignomínia, e ressuscitará glória. Semeia-se fraqueza, e ressuscitará vigor. 44, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. E aí nós chegamos nos versículos finais, de 50 a 58, é a parte que Paulo utiliza, e os irmãos recortaram aqui o versículo 58. Veja o que diz o versículo de número 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos
transformados. Todos seremos transformados. Versículo de número 52. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo de número 54. E quando isso, que é corruptível, esse corpo, essa matéria, se transformar, se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Eu preciso lhe mostrar nesse texto, antes de pararmos no 53, três expressões que estão muito claras aí. 55 diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Na verdade, o final de 54. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aqui aparece a primeira vez a expressão vitória. Vitória. Acho que pode ligar se quiser ligar. Eu penso que ficou quente aqui. Então, observe essa expressão: vitória, vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aí Paulo, ele passa um brado. Isso aqui é um brado, é um canto de vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória. Jesus Cristo nos dá vitória. Deus nos dá vitória em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós temos um desafio. Como ser jovens, inabaláveis nesse tempo de constantes mudanças, é nos lembrando que esse corpo ele foi comprado com sangue precioso. Esse corpo foi comprado e ele deve ser usado para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Então tudo que nós fizermos seja feito para a glória de Deus, porque ele nos comprou. O nosso corpo já não é mais nosso, o nosso corpo pertence a Deus. E essa expressão, ser firme, ela é importante. Ser firme em quê? Ser firme na palavra. Nós vivemos um tempo de instabilidade. É dito que hoje nós não conseguimos nos concentrar 6 minutos em uma única tarefa. A cada 6 minutos nós mudamos daquilo que estamos fazendo ou pensando. Antigamente, os antigos eles tinham um conceito de permanência duradoura nas coisas, porque fazia-se apenas uma única coisa. Hoje nós temos múltiplas tarefas, múltiplas funções, múltiplas atrações. Então, é dito que há uma dificuldade neurológica de nos concentrar em uma única coisa por um tempo duradouro. Mas nessa noite Deus está mostrando a nós, Igreja de Jesus, a Igreja de Jesus Cristo no Brasil, que nós temos jovens permanentes, que conseguem ensaiar, que conseguem pagar o preço, que conseguem orar, que conseguem jejuar e conseguem dizer: nós permaneceremos firmes. O mundo pode estar instável, mas nós estaremos em Cristo firme. O mundo pode ter as suas ondas do vai e vem, mas nós permaneceremos firmes no Senhor. Então, eu desejo, meus irmãos, refletir com os irmãos e convidá-los a pensar nessa questão do propósito. Então, está firme em quê? Nessa doutrina. Nós temos um corpo mortal e daqui esse corpo vai definhar. Pastor Fernando, com todo respeito, senhor, qual é a sua idade hoje? 59. Quem tem 20, rapidinho vai ter 30. Quem tem 30, rapidinho tem 40. Quem tem 40 tem 50. Quem tem 50 tem 60. E o corpo, naturalmente, ele vai perdendo o seu vigor, mas a nossa vida tem um propósito. Enquanto nós temos fôlego de vida, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos dar o nosso melhor ao Senhor, nós nos prepararemos, nós daremos o nosso melhor ao nosso Deus, nós pagaremos o preço. Então o propósito é a garantia de que Deus pensou em mim antes de eu mesmo ter qualquer consciência sobre mim. Jennifer, Deus pensou nessa mocidade antes de qualquer planejamento paterno, antes de qualquer planejamento pastoral. Deus já idealizou um plano. E o seu plano é de paz, para nos dar o fim que Ele desejou na eternidade. Qual é o fim que Deus quer de cada um de nós? Que nós tenhamos um corpo à semelhança de Jesus, que a cada dia nós nos pareçamos mais com Jesus. O que esse mundo que a cada dia se corrompe precisa? Ele precisa de pessoas que se pareçam com Jesus.
E é isso que esse texto mostra a nós. Portanto, meus irmãos, é como se ele estivesse dizendo assim, Júnior. Portanto, meus amados irmãos, fiquem firmes nessa esperança que a cada dia vocês vão se parecendo mais com Jesus. Porque a caminhada do justo é como a luz da aurora. No começo nós não entendemos muita coisa, mas depois nós vamos melhorando, e nós vamos melhorando, e nós vamos melhorando, e nós vamos melhorando, e o Senhor vai trabalhando, e o Espírito Santo de Deus vai trabalhando, e a nossa vida vai tomando forma, os anos vão passando e nós vamos ficando firmes, porque a cada dia a palavra vai sendo praticada, a cada dia a palavra vai sendo colocada em prática, e isso vai gerando vida para as nossas vidas. Muitos desses jovens hoje estão sozinhos. Daqui a pouquinho Deus, com seu propósito, colocará alguém que vai ser a sua metade. Se for o caso do homem, pastor Esther, ele terá uma auxiliadora. Se for a mulher, ela terá alguém que vai lhe proteger, que vai lhe guardar. Certo é que Deus já estabeleceu isso. E isso é o propósito de Deus. É o que Deus idealizou sobre mim. É a intenção dele para mim. E agora, qual é a minha parte? É entender o meu chamado. É entender o meu chamado. Nós precisamos, nesses dias, mocidade, fazer a diferença. E hoje eu estou aqui com a responsabilidade de conversar com vocês, mas em outro tempo eu estive aí, solteiro. Em outro tempo eu estive aí, tentando me desvencilhar daquilo que o meu corpo humano tentava dizer que era normal, tentando me livrar das muitas investidas e influências de muitos amigos que tentavam me levar para outro lugar, senão a casa do Senhor. Eu tive que lidar com isso. Eu tive que olhar para a igreja, Suelda, que eu congregava e identificar que as meninas, com muito respeito, ainda hoje todas elas são minhas amigas, as que permanecem, até o momento de eu identificar que Deus tinha um propósito para a minha vida. E esse propósito, Milena, não era só para mim, ele envolvia uma família, envolvia um projeto, envolvia um plano e uma estrutura para que esse mundo tenha uma referência, ele tem uma base. Então, onde nós podemos fazer a diferença? Ailton, crê que Deus tem um plano sobre mim. Você pode dizer comigo, Deus pensou em mim antes que eu pudesse pensar nele. É João 15,16, o texto vai dizer, não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires em nome do Pai, ele vos conceda. Então essa é uma noite, mocidade, de nós refletirmos onde nós podemos fazer a diferença. Propósito é o que Deus estabeleceu sobre mim. E o chamado é a minha posição para aquilo que Deus me convida a viver. Você pode dizer comigo, propósito é o que Deus pensa sobre mim. E o chamado é o que eu faço sobre o que Deus pensou sobre mim. Isso é o que nós precisamos pensar agora. E eu vou me deter nessa matéria. E eu fiquei pensando, onde nós podemos fazer a diferença? Mocidade, amanhã é segunda-feira. Uma boa parte de vocês vai para a escola. Uma boa parte de vocês vai para a faculdade. Uma parte de vocês vai à escola e talvez vai ao trabalho. Uma outra parte vai ficar em casa. Vão seguir o seu curso normal, mas as mensagens ministradas nesse congresso precisam acompanhá-los. Precisa acompanhar a mente, precisa acompanhar o coração, especialmente precisa acompanhar as ações. E eu fui pensar e fiquei imaginando como vocês poderiam fazer a diferença. Deus quer o nosso melhor. Mas o que eu tenho para oferecer de melhor a Deus? O proverbialista vai dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque daqui a pouco você vai ter 44, você vai ter 59, você vai ter 60 e assim o tempo vai passando. Então hoje é um tempo de refletirmos. E eu fui olhar a Bíblia, eu quero concluir nesse conceito aqui do constante, do ser firme, de ter um trabalho abundante. E às vezes, quando nós pensamos em ser firmes, constantes, ter um trabalho abundante, a nossa cabeça de jovem pensa assim, eu preciso fazer tudo isso lá fora. Eu preciso fazer isso em um espaço externo. Quando, na verdade, eu desejo lhes desafiar nessa noite que o propósito e o chamado de Deus para cada um de vocês é onde vocês estão. É na casa que vocês residem. É na igreja local onde vocês estão. Preste atenção comigo. José, ele fez a diferença onde? Na sua casa. Gênesis 37, versículos de 2 a 5, vai nos dizer que José, pastor Fernando, trazia notícias. Ele trazia notícias dos seus irmãos ao seu pai.
E aonde José fazia a diferença? O texto diz que ele trazia as más notícias dos seus irmãos ao seu pai. E onde é que isso acontecia? Na sua casa. Ou seja, onde é que ele fazia a diferença? Os irmãos dele tinham um comportamento, mas ele tinha um comportamento santo diferenciado. E onde era esse comportamento? Na sua casa. Era no seu ambiente, no dia a dia. Outro exemplo, Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. O texto diz que Davi, ele está apacentando as ovelhas do seu pai e ele está fazendo isso no espaço da sua casa. Ele está fazendo a diferença onde? Na sua casa. Ele está fazendo a diferença onde ele tem acesso. Onde ele está fazendo diferença? Onde ele está tendo contato. Outro exemplo é o Daniel e os seus amigos. Ananias, Misael e Azarias. Onde eles estão fazendo a diferença? Eles começam fazendo a diferença na sua casa. Daniel, capítulo 1, versículo de número 3 e 4. O texto vai dizer que é na casa deles que eles fazem a diferença. Como eles fazem a diferença? Em casa, o invasor, aquele que levou os cativos, percebeu que eles eram nobres, aonde? Na sua casa. Eles faziam o melhor na sua casa. Então eu preciso refletir com vocês, mocidade, que um lugar onde vocês precisam fazer a diferença é na casa de vocês. Ah não, pastor, mas eu não acredito que o senhor está falando isso pra gente. A minha mãe já fala isso. O meu pai já fala isso. Então, nessa noite, Jesus vem revisar esse pensamento e dizer, um lugar onde nós precisamos começar a fazer a diferença é na nossa casa. Me permita mexer com vocês um pouquinho nessa noite. Vai ser pouco. Vim cantar, louvar e você voltar para casa e desobedecer o pai. Vai ser pouco. Louvar, cantar, voltar para casa e desobedecer a mãe. Mas Deus vai estar de olho. O jovem gadareno, Filipe, depois que ele foi liberto, ele disse, Senhor, eu quero ser missionário, eu quero pregar pelo mundo afora, eu quero te acompanhar. Qual foi a ordem de Jesus para ele? Fica na tua casa. Se você for um bom filho, se você for uma boa filha, Deus estará de olho em você. Se você se ocupar nas coisas que agradam e honram o seu pai, Deus estará de olho em você. Se você se ocupar em honrar esses pastores, a liderança que ele está sobre vocês, e vocês os honrar, Deus estará com olhos sobre vocês. E se você honrar a sua casa, Deus te usará para que você possa honrar a sua escola. Deus te usará para que você possa honrar o seu trabalho. Deus te usará para que você possa honrar a faculdade onde você está. Não sei se você consegue compreender, mas tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Coloque hoje no seu coração, eu preciso honrar os meus pais. É triste, nós temos um trabalho evangelístico, pastor Fernando, e nós encontramos notícias de muitos jovens aprisionados, muitos jovens presos, e os nomes são nomes de cristãos. E no meio do caminho, o que aconteceu? Eles deixaram de honrar os seus pais. Eles se tornaram voláteis. Eles foram levados pela influência de fora, pela influência de um amigo. Sabe quem é seu verdadeiro amigo? Primeiro Jesus Cristo, depois os seus pais. E essa palavra é a sua amiga. Essa palavra diz que você tem um corpo à semelhança do de Jesus, em um ato profético, que diz que você tem que ficar firme nessa promessa. Mas é pouco aguardar a ressurreição se hoje eu não vivo como um ressurreto. Nós precisamos nos levantar amanhã, segunda-feira, e dizer, eu vou ser o melhor aluno. As minhas notas serão melhores. Olha, não sei se sabem, concursos estão abertos, e muitos. E esses lugares muitas vezes são ocupados por pessoas que vão ganhar bem para se prostituírem, para gastarem com outras coisas, quando Deus deseja levantar uma mocidade forte, inabalável, para além de serem pessoas bem posicionadas, poderem posicionar o Evangelho. Então, nessa noite, Deus nos chama a fazer a diferença, a começar na nossa casa. Eu desejo ser um filho melhor, eu desejo ser uma filha melhor, eu desejo ser um membro melhor. Amanhã eu vou me dedicar nas matérias que eu tenho dificuldade, eu vou levantar-me para fazer revisões, e eu farei a diferença, e os anos vão passar, e eu estarei inabalável no Senhor. Nós estamos em um mundo de constantes mudanças. Nós andamos com computadores nas mãos. Tudo que nós precisamos está aqui. Mas sabe o que nós descobrimos? Muitos jovens voláteis. Sabem muito, mas não sabem nada. Tem muito, mas tem pouco. Conhecem muito,
mas conhecem nada. Mas nessa noite Deus nos reúne para dizer: você está no caminho certo. Você está no caminho certo. O vento tem soprado, as ondas têm batido sobre a sua casa, mas você está sobre a rocha, que é Cristo Jesus. O seu corpo é o templo do Espírito Santo e Ele te chama para um tempo de renovação. Ele está dizendo nessa noite a mim e a você que Ele tem um projeto, um propósito para que você, mocidade, ao amadurecer, você tenha uma pessoa ao seu lado. E essa pessoa te ajudará a servir ao Senhor. E os anos passarão e vocês terão filhos. E esses filhos serão bênçãos nas mãos do Senhor. Essa sociedade não terá mais uma família disfuncional. Antes, ao contrário, ela terá uma família forte, uma família inabalável. Sabe por quê? Parece loucura, mas nós estamos no caminho certo. Nós estamos seguindo a Jesus. O vento sopra, mas os nossos pés estão firmes na rocha. Mateus capítulo 7, versículo de número 24. O Senhor disse: eu comparo o ser humano prudente. Parafraseando, pastor Esther, eu comparo os jovens prudentes como alguém que ouve estas minhas palavras e as pratica. E eu os compararei a jovens prudentes que estão edificando as suas casas sobre a rocha. Vai vir a chuva das novidades. São tantas. Cada dia uma gota diferente. Tu viu a novidade? Cada dia uma novidade diferente. Mas os nossos pés estão firmados em Cristo Jesus. E nós continuamos constantes. Os rios encherão. E os rios falam de águas. Águas falam de turbulência. Tentam nos soprar para a direita. Tentam nos soprar para a esquerda. Mas os nossos pés estão firmes em Jesus. Vai soprar o vento das novidades, os ventos dos convites, os ventos das atrações, os ventos das atratividades. Mas nós estaremos firmes em Jesus. Eu quero lhes convidar para que de pé nós possamos concluir. Quando ficamos de pé parece que vai terminar, mas Deus quer confirmar no seu coração. Me alegra de estar aqui nessa noite. Eu lembro que um tempo atrás, participando de um congresso parecido com esse, o pastor fez um convite. Ele disse assim: você que já é cristão, não é para você converter. Você que já é cristão e você deseja que Deus te identifique com o seu propósito, Ele tem um chamado para você. Eu não sabia, pastor Fernando, o que Deus queria fazer comigo. Mas naquele dia eu ouvi que Deus tinha um propósito. E o propósito é que a cada dia eu pudesse ter um corpo à semelhança do de Jesus. A cada dia eu vou olhando para trás como homem, eu sei que eu sou imperfeito. E eu sei que nenhum dos jovens que aqui estão, nenhum de nós é perfeito. Mas o que nos faz ficar firme é porque, apesar das nossas imperfeições, Deus nos escolheu. Oh, glória! Apesar das nossas faltas, Deus nos escolheu. Apesar das nossas incapacidades, Ele nos escolheu. Apesar das nossas limitações, Ele nos escolheu. E nele, a cada dia, nós vamos nos parecendo mais com Ele. A cada dia nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. Os anos vão passando e nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Hoje, mais do que ontem. Amanhã, mais do que hoje. A luz vai brilhando sobre nós. Então Ele nos chamou. E Ele fez uma oração, pastor Fernando, muito simples. E Ele disse assim: você que deseja entender que Deus te chamou, dê um passo de fé aí onde você está. E faça uma oração sincera e diga: Senhor, eu não sei ao certo para que o Senhor me chamou. Mas eu sei que o Senhor me chamou. Eu sei que o Senhor tem um propósito sobre mim. Hoje começa a mostrar-me tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Começa a revelar a partir da palavra. Começa a revelar a partir de sonhos. Começa a revelar a partir de conselhos. Faz, Senhor, algo novo sobre a minha vida. E eu fiz aquela oração, uma oração simples. Na segunda-feira eu percebi que eu já não era o mesmo aluno. Eu percebi que no momento do intervalo eu conseguia levar a minha Bíblia para a escola. E os anos foram passando, eu percebi que no meu trabalho, Ailton, eu já não era mais o mesmo. Porque no intervalo os amigos iam jogar dominó, eles iam contar piada, e eu pegava a minha Bíblia e eu ia para um canto. E eu percebi que na faculdade eu já não era mais o mesmo, porque terminava o intervalo, eles iam falar de futebol, eles iam falar dos melhores filmes, eles iam falar das novidades, mas eu pegava a minha Bíblia e eu ia entender um pouco mais desse propósito. E os anos foram passando e Deus foi nos levantando. E nessa noite,
Ele quer fazer com que você, jovem inabalável, descubra o seu chamado. A mocidade vai louvar o Senhor com hino. E eu gostaria que você refletisse como você está. Esse mundo quer te silenciar. Esse mundo quer te calar. Mas Deus deseja que você seja a voz dele nesse lugar. Talvez a sua voz pode até não ser a mais estridente, mas ele deseja que você fale do modo como Deus te colocou no seu coração. Então vamos louvar e reflita sobre o que Deus quer fazer contigo nessa noite. Oh, glória.